Assim, Monark, todo mundo, cada um vai ter o seu papel na mudança, né? Você vai ser o papel que vai falar, mas você vai precisar da importância dos políticos, né? Vai ser importante que a elite brasileira, né, que o poder financeiro participe disso. A questão Claro. é que os adultos hoje de 40, 50 anos, né, as pessoas que, em tese, né, que quando chegam nessa idade, e os herdeiros, as famílias, a elite brasileira, é, ela já está extremamente protegida e eles falam diretamente com os donos da caneta, do poder. Então, eles estão protegidos. E os herdeiros são formados, são da geração alimentada pelos amantes dessa Constituição que está aí, né? Aí o cara estudou na universidade, na melhor universidade brasileira, e ele já comeu a pílula, né? Ele já comeu a pílula. Então, quando você chega no jornalismo, você chega no alto escalão da comunicação, nas agências que representam as empresas, né? Todo mundo é um robô. É Todo um mundo, robôzinho, é isso que eu todo tô falando. mundo, todo mundo cresceu. Em vez do leite lá, meu irmão, o CCPL foi a pílula. Então, isso é muito difícil, cara, de você desfazer, né? Então, Mas a gente tem que tá. eu sei, Temos que. irmão, esse preço nosso, ele vai ser um preço, né, que essa barreira vai ser muito difícil. Aí você encontra caras como o Monark, como o 38, esses caras vão falando fora dessa pílula, né? E isso incomoda, e isso também traz um público grande e incomoda ainda mais, né, cara? Então, agora, em algum momento, Monark, você começou a ver a importância de ter lado político, ou então entender que a política precisaria resolver esse problema. Tu acredita, cara, nesses atores que estão aí? Como é que é, cara? Se eu pudesse te dizer, não sei como é que você manifesta isso publicamente, mas tu acredita que quem vai promover esse equilíbrio aí, cara? Qual o ator político? Porque a gente tem que ter ator político, né, cara? Você, Glauber. Não, Eu. político eu digo o político mesmo, partidário, né? Com cargo Não eletivo. precisa, cara. Cara, o que a gente precisa é criar uma Não, mas Constituição, na nova entendeu? Constituinte eles vão sentar lá, né, cara? Eles que vão Então, fazer. mas, mas é aí que tá a jogada, entendeu? A gente tem que criar uma Constituição que faça sentido e usar ela para convencer, entendeu? Porque se a gente não tiver uma proposta, fica difícil de convencer essa elite, entendeu? Mas se a gente tiver uma proposta e que essa proposta fizer sentido para eles, aí a gente consegue caminhar, entendeu? Mas primeiro, para a gente ter essa proposta, tem que pessoas como você, o Alan dos Santos, o 38 e diversos outros atores políticos se unir em volta dessa proposta e convencer esses caras, entendeu? É assim que a gente vai dar sequência para o Brasil. É assim que a gente vai para o dia seguinte, entendeu? Do Brasil. Se unindo, entendendo. E, cara, essa Constituição ela tem que ser puramente técnica, entendeu? Porque não pode. É uma Constituição que tem que visar criar uma estrutura de governança descentralizada, cara. Fazer um pacto federativo, dar autonomia para os estados, entendeu? Dar o poder na mão da pessoa fazer a decisão. A gente tinha que pensar nisso. Mas enquanto a gente não pensa, enquanto todo mundo fica brigando por causa de lado político, e aí eu discordo de você, eu não acho que você tem que ter lado político nenhum, você tem que ter ideias políticas, entendeu? Você tem que ter princípios políticos e você tem que defender esses princípios. E aí, pô, por exemplo, o Renato e o 38 e eu, e você, Glauber, eu espero, nós temos o mesmo princípio de defender a liberdade de expressão, de acreditar que o Estado não deve controlar ou regular o discurso político. Nós acreditamos nisso. Então, eu não preciso ser bolsonarista, ou bitcoinheiro, ou da polícia, para a gente se unir e lutar por essa pauta, entendeu? Então, essa visão, colocar esses princípios que todo mundo concorda estabelecido
na Constituição, e aí a gente se une e faz essa Constituição acontecer. Depois que ela acontecer e for implementada no Brasil, aí, mano, é briga política normal, mas agora a gente sabe quais são as regras, entendeu? E as instituições vão agora ter que seguir essas regras. E aí que vença o melhor, entendeu? E aí a gente vai, cada um com a sua visão de futuro de Brasil, discutir eles e passar novas leis para construir esse país. Mas enquanto a gente não tem um jogo com as regras claras, para aí sim a gente disputar, não faz sentido a gente estar nesse jogo, entendeu? A gente primeiro tem que criar um jogo com regras claras. Porque a gente está disputando para quê? Que disputa política que o 38 está fazendo contra o Renato, se no fim quem decide são os 11 ministros do Supremo, entendeu? Não tem nenhuma disputa política real acontecendo. É só uma disputa de ego e de visão, de visualização, de audiência, que no fim é ego, entendeu? Então, eu acho que a gente podia passar dessa etapa do ego, parar de brigar, pensar na porra de uma Constituição, convencer os poderosos que é melhor para eles também, passar essa Constituição e parar de viver no manicômio. Eu acho que esse era o caminho que a gente tinha que seguir, sabe? Tu citou 2 vezes aí, cara, o 38 versus o Renato. Você tava querendo dizer Alan dos Santos, né? Quem é o Renato? Desculpa. Alan dos Santos, certo? E o Renato, isso. Isso. O Alan dos Santos e o 38, né? Cara, o que acontece? Eu tô alinhado com o que você tá dizendo, penso muito próximo do que você colocou. O que eu percebo é o seguinte, Monark. Esses caras, eu gosto muito do 38, né? Foi meu convidado aqui, porra, tem uma sinergia aqui com ele e tal. O Alan dos Santos eu nunca tive contato e não tenho muito a falar dele. Mas o que eu percebo é o seguinte, esses caras, eles têm... O Renato 38, posso falar dele? Ele tem uma ideia. E ele é um cara raro, ele é um jeito dele de falar, o jeito dele de ser, a história dele, as coisas que ele traz. O sucesso dele vai muito mais além do Renato bitcoinheiro, é o Renato por conta dos valores, por conta da pílula, né? A Red Pill que ele apresenta, né, para a sociedade brasileira. O problema é que eles não têm cargo político e não tem partido. Então não tem representação. Não. Mas não tem. Cara. Só para eu te fazer compreender e a gente caminhar nesse raciocínio aí, se você gostar. O que falta, irmão, por exemplo, você está nos Estados Unidos. Você saiu daqui, você está acusando um regime estabelecido no Brasil, você é vítima desse regime, a sua história é essa. Só que o Brasil é polarizado, os dois polos no Brasil é Lula e Bolsonaro, né? E aí o debate político e a atenção do mundo fica em cima disso. Um tem o sistema brasileiro na mão, é o atual presidente, e o outro tem uma legião de gente e de povo admirando, e toda a classe política, né, de oposição, né, na liderança dele. Não adianta ter Monark e ter Alan dos Santos ou qualquer outro cara nos Estados Unidos exilado, né? Acusando o regime. Não é entre aspas, não, Glauber. É exilado. É exilado? Não, é porque eu escutei. Não é oficialmente. Não tem um papel da corte falando esteja por aqui exilado. Não, mas, perfeito, irmão. Eu acho também. Mas é que eu escutei você falando lá na tua entrevista lá no BarbaCast, né? Que você falou, não, eu não tô exilado, eu tô aqui, não tenho um papel e tal. Por isso que eu fiz o exilado. Mas não é, pô, é exilado. Não, mas eu compreendo a tua situação e realmente, de fato, você não pode voltar, né? Mas assim, cara, entenda uma coisa. Você imagina o poder que teria se o Bolsonaro tivesse na tua situação, nos Estados Unidos, fora do Brasil, acusando o que está acontecendo no Brasil, sem poder voltar. Quando você fala isso, o bolsonarista fica puto comigo. Mas uma das minhas críticas principais, a minha principal crítica, né, sem dúvida, é a postura do Bolsonaro pós-22.
Porque o Bolsonaro de 23 para cá, ele não assumiu esse papel. E ele iniciou esse processo. Ele iniciou esse movimento político, mérito dele. Por isso que ele é tão amado por muita gente. Por isso que toda classe de político que se entende como direita e parte do centro tem o Bolsonaro como líder, né? Você vê o PP, você vê ali o Ciro Nogueira, o próprio PL, né? E tem o Bolsonaro como líder. Então ele como líder, se ele, enquanto presidente, sofreu na mão desse sistema, se ele acusa desde 2021, nas manifestações, que ele verbaliza o nome do ministro Alexandre de Moraes, que ele fala, né, chama atenção e que ele faz tudo isso e no final ele sai do Brasil, né, antes da posse do novo presidente e fica 3 meses aí, basicamente em silêncio, e depois ele retorna, esse movimento é um movimento órfão de pai. Então, assim, você tá aí, você tem uma relevância. Agora, essa relevância, ela é incomparável a quem de autoridade brasileira tá aí Eu concordo com você, Glauber. Ele deveria ser o cara que tá puxando o futuro do Brasil. Porque se ele quer ser o grande líder da direita, e a direita é aquele que vai transformar o Brasil num país melhor, ele tinha que propor essa visão de Brasil. Eu concordo plenamente com você. Ele está calado, ele está jogando o jogo. O Bolsonaro está jogando junto com o sistema político brasileiro, com a ditadura, entendeu?